Vincent van Gogh, o louco que se tornou o gênio da pintura. Há artistas que nasceram para o seu tempo e há artistas que nasceram para a eternidade. Vincent van Gogh foi um deles. Um homem que pintou com a alma ferida, com o coração em chamas e com uma intensidade que o mundo não conseguiu entender, pelo menos não enquanto ele viveu. Ele viu beleza onde ninguém via, ouviu cores, sentiu o vento como se fosse poesia, transformou solidão em arte, tristeza em cor, dor em luz. Vincent não pintava apenas paisagens, ele pintava o que sentia. E talvez por isso tudo pareça tão vivo, tão urgente, tão humano. Hoje, suas obras valem milhões, mas para ele valia muito mais o desejo de ser compreendido. E é por isso que sua história ainda ecoa, porque Vincent van Gogh nos lembra que, mesmo os incompreendidos, têm um lugar eterno na história. E hoje, aqui no Me Conta Mais, iremos falar da sua trajetória e das curiosidades de Vincent van Gogh. Vem comigo. Vincent van Gogh nasceu no dia 30 de março de 1853, na Holanda. Viveu uma vida marcada por profunda sensibilidade, dificuldades financeiras, crises emocionais e um amor incondicional pela arte. Trabalhou como vendedor de arte, professor e até pregador religioso antes de abraçar a pintura. Começou a pintar de forma realmente dedicada por volta dos seus 27 anos, relativamente tarde para um artista. Criou mais de 900 pinturas e 1.100 desenhos em apenas 10 anos, uma produtividade impressionante. Seu maior apoio emocional e financeiro foi do seu irmão Theo, com quem trocou mais de 600 cartas, hoje consideradas um tesouro literário. Sofreu episódios severos de saúde mental, incluindo o evento em que cortou a parte de sua própria orelha. Durante sua vida, só vendeu uma pintura e ainda assim seguiu criando, porque pintar era o que mantinha vivo. Hoje é considerado um dos maiores gênios da arte mundial. Van Gogh teve 5 irmãos e o mais próximo a ele era Theo, na qual eles trocaram muitas correspondências e também foi o seu suporte financeiro e emocional ao longo de sua vida. A vasta correspondência entre os dois é uma fonte crucial de informação sobre a vida e o trabalho do artista. Relação com a mãe, Ana Cornélia. Era uma artista amadora que incentivou o interesse inicial de Van Gogh por desenho e pintura. No entanto, a relação entre os dois era frequentemente difícil. A relação era marcada por um certo distanciamento. Ana era uma mulher devota e a criação rígida da família pastoral pode ter contribuído para uma falta de intimidade emocional. Vale lembrar que antes de Van Gogh nascer, tinha um irmão que havia morrido 1 ano antes, chamado Vincent, que nasceu morto. E, desta forma, a sua mãe nunca conseguiu amar de verdade o Van Gogh, devido a achar que tinha que deixar um filho para amar outro. Desta forma, Van Gogh sentiu na infância a rejeição de sua mãe, o distanciamento. Mas ela foi uma das primeiras pessoas que incentivou a ele a pintar. Apesar das tensões, Van Gogh demonstrava carinho por sua mãe. Ele pintou o retrato dela. Queria capturar sua essência em cores, como ele havia em sua memória, o que indica um desejo de conexão e uma memória afetiva. E o relacionamento com seu pai, Theodorus van Gogh, era tenso.
era um pastor protestante frequentemente complexo, com visões de mundo e expectativas diferentes, o que gerou conflitos significativos com Vincent. Nas cartas para o seu irmão Theo, ele até menciona a expressão do pai de forma a admirá-lo, mas as cartas também mostram tensões e a sensação de não ser compreendido por ele. A relação de Vincent van Gogh com seu irmão Theo era de profunda dependência e amor fraternal. Trocas constantes de cartas e uma conexão única que os uniu até a morte. Theo era o principal amigo de Vincent e enviava uma mesada mensal e o incentivava em sua carreira artística, mesmo em momentos de instabilidade mental. Essa relação, documentada em mais de 800 cartas, é a principal fonte de informação sobre a vida e os pensamentos do pintor. O vínculo entre os irmãos é um dos aspectos mais fascinantes da história da arte, evidenciado pela publicação póstuma das cartas de Vincent, que se tornaram a principal fonte de conhecimento sobre sua vida e obra. Curiosidades sobre Van Gogh. Amarelo. Vincent amava o amarelo. Era símbolo de luz, calor e esperança. Por isso, seus girassóis e céus carregam tanta vida. A Noite Estrelada, de 1889, foi sua pintura mais famosa, e ela foi criada dentro de um sanatório. Ele pintou a paisagem vista da janela de seu quarto do hospital psiquiátrico. Ele não foi apenas pintor, foi também poeta nas cartas suas para Theo, que são emocionantes, profundas e mostram seu pensamento sensível e filosófico. Houve várias publicações do Van Gogh ao seu irmão Theo, e várias edições, e várias capas, publicações e republicações, com cartas emocionantes ao seu irmão Theo. Não cortou a orelha inteira, ele removeu apenas o lóbulo e ofereceu o pedaço a uma mulher trabalhadora de um bordel que o tratava com gentileza. Seu ano mais feliz foi em Londres. Em 1873, Van Gogh viajou para a capital britânica para trabalhar para o negociante de arte Goupil e Companhia. Anteriormente, foi contratado por eles em Haia. Este foi o momento mais feliz de sua vida. Van Gogh colocava velas acesas em seu chapéu para que ele pudesse pintar à noite. Além de Van Gogh ter se apaixonado por uma prostituta, na qual ele conviveu com ela por mais de um ano, ele também teve um relacionamento com o pintor Paul Gauguin, que era provavelmente homossexual. Os dois viveram como companheiros de quarto por um tempo no sul da França. O último quadro de Van Gogh, Raízes de Árvore, pintado em 27 de julho de 1890, no mesmo dia de sua morte. Os autorretratos de Vincent van Gogh impressionam pela profundidade de sua expressão. Embora tivesse apenas 37 anos, sua fisionomia revela o peso de alguém muito mais velho, marcado por dores silenciosas. Em nenhum deles há um sorriso, apenas um olhar triste, perdido dentro de si. Van Gogh nunca se coloca de frente, sempre de perfil, como se evitasse encarar o mundo ou a própria vida. Temos 4 Vincent. Vincent, o avô Vincent, o irmão na qual morreu foi o primeiro, logo em seguida veio Vincent, depois o Vincent sobrinho e Vincent
Van Gogh. Van Gogh escreve uma carta para Theo, pedindo para ir visitá-lo, pois havia mais de 2 anos que eles não se viam. E Theo é o seu melhor amigo, porém, Theo só tinha uma opção: ou ele ia visitar sua mãe que estava doente, ou o seu irmão Van Gogh. E ele optou por visitar sua mãe. E Vincent se tornou tão agressivo e ficou tão frustrado que o Theo é seu melhor amigo e ele estava numa solidão tão grande que ele acabou cometendo o suicídio. Então Theo vai imediatamente para Alves, na França, ver o seu irmão. E no dia 29 de julho de 1890, em um campo de trigo em Alves, na França, Vincent van Gogh comete o suicídio aos 37 anos. Há vários fatos sobre este suicídio em suas biografias, mas, até então, o que consta é que cometeu-se o suicídio. E o Theo foi imediatamente para lá e ficou a seu lado. Ele morreu 2 dias depois e as suas últimas palavras foram: "A tristeza durará para sempre." Após a morte de Vincent, seu irmão Theo foi devastado pela culpa e pela saudade. Eles eram inseparáveis, unidos por uma devoção rara. 6 meses depois da perda de Vincent van Gogh, Theo também morreu. Como se o corpo não suportasse o vazio deixado pelo irmão. Suas mortes parecem 2 páginas no mesmo capítulo, destinadas a se fechar quase ao mesmo tempo. E Theo ficou numa depressão profunda e veio a falecer no dia 25 de janeiro de 1891, aos 33 anos. E os 2 estão enterrados no cemitério Alves, na França, juntos um do lado do outro. É de suma importância falar da cunhada de Van Gogh. Foi ela que o tornou famoso, Johanna Van Gogh Bonger. Sem a insistência dela, o nome de Van Gogh provavelmente teria caído no esquecimento ao herdar centenas de pinturas após as mortes de Vincent. E Theo? Ela assumiu a missão de promover o trabalho de Van Gogh e emprestou peças para várias exposições. Ela também tinha todas as cartas de Van Gogh publicadas em um esforço para ter sua história de vida ouvida. Depois que Johanna morreu, seu único filho, com Theo, quem você se lembra quem foi chamado de Vincent, fundou um museu com o seu nome em Amsterdã em 1973. E todas as pinturas que agora lhe pertenciam oficialmente acabaram sendo transferidas para este local. Vale lembrar que depois de 10 anos após a sua morte, Vincent van Gogh foi finalmente reconhecido como o gênio da pintura. Van Gogh teve vários livros publicados, vários filmes, várias proporções, várias exposições com suas obras, e ele realmente foi reconhecido como o gênio da pintura, infelizmente póstumas, Infelizmente pós-morte, sendo que em vida ele conseguiu vender apenas um quadro. Foi considerado um louco em vida e um gênio após a morte. Hoje, suas obras superam valores de 100 milhões e estão entre as mais estudadas do mundo. E aqui no Brasil, na cidade de Olambra, que é uma junção de Holanda, América e Brasil, temos o Parque Van Gogh, porque Olambra são os holandeses e Van Gogh é um pintor holandês.
e durante a trajetória do parque você consegue ver as réplicas das suas melhores obras durante o caminho, sem falar nas plantações de girassóis. Eu estive na Olambra e confesso que eu fiquei encantada. Realmente é uma grande homenagem e vale muito a pena conferir a Cidade das Flores, que fica em Olambra, no interior de São Paulo. Talvez Deus tenha me feito um pintor para as pessoas que não nasceram. Vincent van Gogh. E assim, Vincent van Gogh continua vivo não apenas nas paredes dos museus, mas no coração de todos que veem na arte um refúgio, um grito, um pedido de compreensão. Vincent nos ensinou que a beleza não precisa ser perfeita, que o sofrimento também pode florescer e que alguns artistas não pertencem ao seu tempo, mas ao futuro. E talvez seja por isso que hoje, mais de um século depois, quando olhamos seus girassóis ou seu céu estrelado, sentimos algo tão profundo, como se Vincent estivesse finalmente sendo ouvido. Porque a sua arte, Vincent, essa sim, nunca deixou de existir e nunca vai deixar. E se você gostou deste vídeo sobre Van Gogh, deixa seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer. E se quiser continuar descobrindo arte, histórias e curiosidades, se inscreva no Me Conta Mais 2024 e ative o sininho para não perder nada. Muito obrigado por assistir. Um grande abraço e até o próximo mergulho pelo mundo da arte.